Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Quem foi Paulo de Tarso? Antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Biografia do apóstolo Paulo. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Sicília, Atos 16:37. Tarso não era um lugar insignificante, Atos 21:39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há poucas informações sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino de renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Eliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Gálatas 1:14, Filipenses 3:5-6. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo, possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Atos 22:28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que, naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo Paulo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar cidadania. Atos 22:28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante serviço ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, ser exigido nos casos de acusação, e imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que, quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Atos 7:58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso,
na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26:10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Essa é a primeira parte da história de Paulo de Tarso. Até a próxima parte. Muito obrigado, meus amigos.